Você já percebeu como algumas palavras parecem simples, mas na verdade escondem algo muito maior? Rifle, fuzil, carabina. Três palavras comuns. Três palavras que você já ouviu inúmeras vezes. Em filmes, em notícias, em discussões na internet, talvez até em conversas com amigos. Mas agora, eu quero que você seja totalmente honesto consigo mesmo. Se alguém te parasse na rua e perguntasse qual é a diferença real entre um rifle, um fuzil e uma carabina, você conseguiria responder com segurança? Ou você daria aquela resposta vaga, meio incerta, tentando juntar pedaços de coisas que ouviu por aí? Pois é, e aqui vem o ponto que quase ninguém fala. Essa confusão não é um acidente. Ela é conveniente. E quando algo é conveniente para muita gente, dificilmente é por acaso. Hoje, você vai enxergar algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. Você vai entender não só a diferença entre esses termos, mas também por que eles são usados de forma tão confusa. E quando você perceber isso, você nunca mais vai ouvir essas palavras do mesmo jeito. Fica comigo até o final. Porque o que começa como uma simples dúvida de vocabulário termina revelando algo muito maior. Vamos começar pelo termo mais inofensivo de todos: rifle. Parece técnico, certo? Parece específico, até sofisticado, mas a verdade é quase decepcionante. A palavra rifle vem do inglês rifled, e isso significa apenas uma coisa: cano raiado. Só isso. Nada sobre potência, nada sobre tamanho, nada sobre uso, nada sobre finalidade. Apenas o fato de que o interior do cano possui ranhuras que fazem o projétil girar. Agora pensa comigo. Se essa é a definição, então praticamente qualquer arma longa moderna entra nessa categoria. Fuzis são rifles, carabinas são rifles, armas de precisão são rifles. Ou seja, rifle não define quase nada de útil. É como chamar tudo de veículo. Um carro é um veículo, um caminhão é um veículo, uma moto é um veículo. Mas isso realmente ajuda a entender alguma coisa? Não. E aqui começa a primeira camada da confusão. Porque quando alguém usa o termo rifle, pode parecer que está sendo preciso, mas na prática pode estar sendo extremamente genérico. E isso muda tudo. Porque quanto mais genérico um termo é, mais espaço ele cria para interpretação. E mais espaço para interpretação, mais espaço para confusão. Agora sim, vamos entrar na parte que realmente importa: a diferença entre fuzil e carabina. Aqui, teoricamente, deveria ser simples, mas não é. E esse não é exatamente o que torna tudo mais interessante. O fuzil, de forma geral, é considerado uma arma longa, com maior alcance, maior potência e, historicamente, associada ao uso militar. Ele foi projetado para eficiência em combate, para atingir alvos a distâncias maiores, para entregar desempenho. Agora, a carabina surge como uma adaptação, uma versão mais compacta, mais leve, mais fácil de transportar. Originalmente usada por tropas que precisavam de mobilidade. Menor, mais prática, mais ágil. Até aqui parece simples, certo? Mas agora vem o detalhe que muda completamente o jogo. Essa diferença não é fixa. Não existe uma linha universal que diga: aqui termina o fuzil e aqui começa a carabina. Alguns dizem que é o tamanho do cano. Outros dizem que é o tipo de munição. Outros falam em potência. E alguns simplesmente misturam tudo isso. Agora pensa comigo. Se especialistas não concordam totalmente, se legislações variam, se fabricantes usam critérios diferentes, o que acontece com quem está tentando entender de fora? Confusão. Mas não é qualquer confusão. É uma confusão estrutural, uma confusão que cria uma zona cinzenta. E essa zona cinzenta é o ponto mais importante de todo esse assunto, porque é nela que tudo pode ser reinterpretado.
Um mesmo modelo pode ser chamado de fuzil em um lugar e de carabina em outro, ou até dos dois, dependendo do contexto. Percebe o tamanho disso? Não é só uma diferença técnica, é uma diferença que muda conforme o olhar. E quando algo muda conforme o olhar, ele deixa de ser apenas técnico e passa a ser narrativo. Agora segura isso, porque o próximo ponto é onde tudo começa a ficar ainda mais interessante. O marketing. Sim, as palavras que você ouve não são escolhidas por acaso. Elas são escolhidas com intenção. Empresas sabem exatamente o impacto de cada termo, sabem o peso, sabem a percepção que cada palavra carrega. E aqui entra uma estratégia silenciosa, mas extremamente eficaz. Usar o termo rifle, porque rifle é neutro. Rifle soa técnico. Rifle não carrega o mesmo impacto emocional que outras palavras carregam. Agora compara isso com fuzil. A sensação é diferente, não é? Existe um peso maior, uma reação diferente, uma imagem diferente. Então o que acontece? Em muitos casos, tudo vira rifle, mesmo quando poderia ser classificado de forma mais específica. E aqui está o detalhe mais importante. Isso não é exatamente mentira, mas também não é total transparência. É uma escolha, e toda escolha carrega uma intenção. Agora, junta isso com tudo o que você já entendeu até aqui. Termos genéricos, falta de consenso, zona cinzenta e uso estratégico de linguagem. O resultado? Um cenário onde quase ninguém tem clareza total, mas muitos acham que tem. E isso é poderoso, porque quando alguém acha que entende, ela para de questionar. E agora chegamos no ponto mais importante de todos, a grande virada. O problema nunca foi só a palavra. O problema é o que acontece por causa dela. Quando você usa um termo genérico como rifle, você simplifica algo que não é simples. Você apaga diferenças importantes. Você reduz um assunto complexo a algo superficial. E isso tem consequências reais, porque essas diferenças impactam o entendimento técnico, o uso correto, a segurança e até a forma como leis são interpretadas. Agora pensa nisso com calma. Se você não sabe exatamente o que está sendo descrito, como você pode entender o que está sendo discutido? E mais importante, como você pode formar uma opinião sólida? É aqui que entra o ponto mais sensível de todo esse tema. Quando essa confusão deixa de ser um acidente e passa a ser útil. Útil para vender, útil para comunicar, útil para simplificar narrativas. Nesse momento, ela deixa de ser apenas confusão e passa a ser ferramenta. Uma ferramenta que molda a percepção, que direciona entendimento, que limita questionamentos. E quando você percebe isso, você muda de nível. Você sai do grupo que apenas repete termos e entra no grupo que entende o que está por trás deles. Agora deixa eu te fazer uma pergunta final. Depois de tudo isso, você realmente acha que essas palavras são usadas de forma aleatória? Ou você começa a perceber que existe um padrão? Porque quando você começa a enxergar isso, você não consegue mais desver. Rifle não é mais só rifle. Fuzil não é mais só fuzil. Carabina não é mais só carabina. Agora cada palavra carrega um contexto, uma escolha e às vezes uma estratégia. E isso muda completamente o jogo. Se esse vídeo abriu sua mente, comenta aqui embaixo. Isso mudou sua visão? E compartilha com alguém que precisa entender isso. E antes de sair, tem um próximo vídeo aqui no canal que vai expandir ainda mais esse assunto. Clica agora, porque depois desse, você não vai ver as coisas da mesma forma.